corredores! Tudo bem com vocês? Pois bem, você assistiu semana passada o programa da Ultra Pirineu. Foi uma das provas mais bacanas do ano que o Fôlego correu. Eu estava no coração da Catalunha, nas vilas medievais, no caminho dos homens bons, no caminho dos cátaros. Você acompanhou tudo isso de perto e viu o visual incrível que essa região dos Pirineus oferece para quem escolhe ali desbravar os seus caminhos. Cara, eu tô descendo, eu tô saindo da Catalunha e tô indo em direção a Madrid. Vou buscar a Thaís, a minha mulher, lá em Madrid, que ela chega pra gente fazer uma perna na Andaluzia e vamos terminar em Córdoba. Então, meu amigo, não sai daí, está começando mais um programa Fôlego, hoje da Espanha. Nós vamos rodar toda a Espanha, fazer toda a Andaluzia e descobrir um pouco dos encantos dessa região fantástica do sul da Espanha. Tá valendo? Então vamos embora. Lost in my mind, I get lost in my mind. Oh my brother, your wisdom is older than me. But oh my brother, don't you worry about me. Muito bem, meu amigo. Bom, eu tô agora um pueblo, uma cidadezinha pequenininha, aqui na Catalunha ainda, pertinho de Belver, onde foi a prova. E esse lugar chama La Seu d'Urgell, que é foi um condado medieval muito importante, né? O que acontecia aqui é que aqui existia o bispado, ou seja, a ordem eclesiástica do tempo medieval nessa região era comandada aqui em Urgell. E aqui tem uma das catedrais de estilo românico mais famosas e uma das mais antigas da Europa e uma das mais famosas da região, que é essa que está atrás de mim aqui, ó, que é a Catedral de Urgell. O estilo românico, só para você entender, é o estilo que precedeu o estilo gótico, cara. Então, eles se inspiravam nas catedrais romanas para construir no século 9 e 10 até o século 12. Ou seja, é uma igreja de 1000 anos. A característica principal dela, como você pode ver, são janelas pequenininhas, paredes grossas e essa construção robusta, mas sem grandes abóbadas, sem grandes ornamentos. Vamos dar uma entradinha. Eu não sei se está rolando uma missa, porque eu estou vendo muita gente entrar lá, não sei se vou poder filmar, mas aqui de fora você já pode ver que é uma obra-prima. Catedral de Urgell, aqui em La Seu d'Urgell, na base dos Pirineus, na Alta Cerdania. Eu estou muito perto de Andorra, para onde eu vou daqui a pouco. Don't worry about me. Acabou de acabar a missa aqui e, cara, é muito bonita. A igreja, ela não tem ornamento nenhum, basicamente é um grande edifício, sem imagens, sem frescura. É exatamente o que a gente espera de uma igreja românica. São grandes naves com janelas muito pequenas mesmo. How's that riddling coming? How's your engine running? Is that bridge getting built? Are your hands getting filled? Won't you tell me, my brother? Muito bem, estou aqui agora dentro do Parque Olímpico de Segres, fica aqui em La Seu d'Urgell também. E, cara, chama Parque Olímpico porque toda essa estrutura construída aqui no Rio Segres foi utilizada na Olimpíada de 92 em Barcelona. A gente está 3 horas mais ou menos de Barcelona, mas eles fizeram as competições de caiaque, de canoagem, todas aqui durante a Olimpíada de 92 foram realizadas aqui em La Seu d'Urgell, dentro do Parque Olímpico, que aproveitou esse pedaço do Rio Segres
que tem essas quedas d'água para realizar aqui essas competições. E hoje é um super exemplo de como você pode aproveitar as estruturas olímpicas, porque é um parque municipal aberto para qualquer pessoa vir praticar canoagem, tem atividades para crianças, atividades escolares, é muito, muito bonito e muito, muito bacana. Certo? Viajei 3 horas de Andorra para chegar até aqui. Estou em Lérida. Se você preferir, Lleida em catalão, Lérida em espanhol. Cara, essa cidade é incrível. Eu cheguei aqui no domingo à tarde. Tá tendo uma festa religiosa aqui. Ela é inteirinha em volta de uma grande muralha. Isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim é a catedral antiga de Lleida ou de Lérida, que é do século XII, meu amigo. Muito bem, de 1100 e alguma coisa. O que aconteceu foi que essa igreja que foi construída aqui funcionou como igreja durante 5 séculos até 1710. O que aconteceu em 1700? Eu contei essa história para vocês quando eu estava correndo. Bom, o rei da Espanha morreu e aí teve uma briga pela sucessão do trono, uma briga entre França e Áustria. E Lérida foi uma das cidades que foi resistente, permaneceu aqui impedindo o avanço das tropas francesas. É óbvio, toda a Espanha, toda a Catalunha acabou caindo, que era a favor do Carlos da Áustria, acabou caindo para os franceses. E os franceses, quando chegaram aqui, destruíram toda a cidade antiga, transformaram as muralhas, que são essas que vocês estão vendo aqui atrás de mim, em uma fortaleza. E a igreja, que está aqui atrás, a catedral, foi transformada numa prisão. Cara, é um dó de ver, porque a gente que gosta de arquitetura e história, eles acabaram com a igreja, deixaram só a casca e lá dentro virou uma prisão, um lugar para prender as pessoas que eram contrárias ao reinado do Filipe. Por isso mesmo ela tem várias cicatrizes de batalhas, então você vê marcas de tiro, de bala na parte externa e principalmente você não vê a nave principal, porque ela foi destruída e transformada numa prisão. Eu vou dar um rolê aqui nessa muralha dessa cidade incrível. Aqui também é Catalunha, então as pessoas aqui também falam catalão. Eu ainda não deixei a Catalunha e estou experienciando mesmo a maneira de viver do catalão, que é muito legal. Hoje é domingo à tarde, os caras estão tudo na rua tomando uma cerveja, curtindo aí o calor, os últimos dias de calor deles. Muito bem, igreja de Lérida, catedral, a velha catedral. Tem só 800 anos, tá bom? Você? Mais um destino na nossa jornada. Eu deixei a Catalunha, estou agora num lugar onde se fala espanhol, cara. Estou em Saragoça. Essa cidade é uma cidade no meio do caminho entre Barcelona e Madrid, então ela tem uma localização estratégica e é um dos lugares mais bonitos da Espanha, sem sombra de dúvida. Por conta dessa localização estratégica, acabou se formando aqui, desde que a cidade nasceu, e eu estou falando de 2000 anos atrás, ou seja, essa cidade foi um entreposto romano, na época do domínio do Império Romano. Por isso vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo esse cara aqui, ó? Esse aqui é o Imperador César Augusto. E essas ruínas que estão aqui do meu lado, são as ruínas do que sobrou dessa época em que Saragoça era um entreposto romano, era uma cidade romana. César Augusto fundou essa cidade aqui. A gente está falando mais ou menos no ano 40 depois de Cristo ou 10 antes de Cristo. Existe uma dúvida em relação à fundação de Saragoça. Agora, o que não resta dúvida é de onde vem o nome Saragoça. Saragoça vem do nome do imperador César Augusto. César Augustus virou Saragoça. Então a gente tem aqui todos os períodos históricos representados nessa cidade. O primeiro deles, o período romano, dessas ruínas que vocês estão vendo aqui. Mas Saragoça foi uma taifa do Califado de Córdoba, isso quer dizer que ela foi dominada pelos mouros no século VIII, no século IX, participou da Reconquista e virou capital do Reino de Aragão. Eu falei para vocês no programa passado sobre o Reino de Aragão,
quando eu estava correndo lá na Ultra Pirineu, eu te falei sobre o Reino de Aragão, que era uma das grandes forças militares na época medieval. E também falei quando o Raul Berenguer casou-se com a Petronilha de Aragão para formar o Reino de Aragão, e aí acabou de uma certa forma com a autonomia da Catalunha. E achei também aqui uma Torre de Pisa, ela não é a Torre de Pisa, mas ela é torta também. O Reino de Aragão é uma das bases que se transformou na monarquia espanhola. Então a gente está aqui em um dos centros do poder medieval. Agora, o que é mais bacana dessa cidade, o que mais impressiona de chegar em Saragoça, quando você vai entrando de carro, você já vê as cúpulas da Catedral do Pilar. Eu vou mostrar ela para você já já. A Catedral do Pilar seria, teoricamente, o lugar onde Tiago, tá ligado? Tiago, né? Um dos apóstolos de Cristo, que por causa dele que existe o caminho de Santiago. Tiago peregrinou pela Espanha inteira e terminou em Santiago de Compostela. Mas quando passou por aqui, em Saragoça, teria sido aqui que ele teria visto a imagem da Nossa Senhora. Nossa Senhora teria aparecido para ele aqui em Saragoça, sobre um pilar. E nesse pilar construiu-se a primeira das igrejas, que depois outros edifícios foram suplantando essa primeira igreja, e essa igreja é essa que você está vendo atrás de mim, que é a Catedral Nossa Senhora do Pilar. É o maior templo religioso da Espanha. Hoje ela é um templo barroco, um edifício barroco. Esse edifício, do jeito que ele está, desse jeito, data de 1729, mas a igreja existe aqui desde o século XI. Então a primeira vez que se edificou algo aqui em memória da visão de Tiago de Nossa Senhora foi no século XI. Agora esse edifício aqui é do século XVIII, mas bicho, ele é indescritível, cara, e monumental, cara. É o maior templo religioso da Espanha, e dentro você encontra o pilar, onde teoricamente a Nossa Senhora teria aparecido para Tiago, mas também muitos afrescos de Goya, que é um pintor nascido aqui em Saragoça, e outras relíquias religiosas aí da monarquia espanhola. É deslumbrante, cara. Se liga. Estou aqui em frente à Catedral de Sevilha, conhecida no mundo moderno como o maior templo gótico que existe no planeta. Em termos de dimensões, a Catedral de Sevilha só perde para a Catedral de São Pedro em Roma e para a Catedral de St. Paul em Londres. Nós já tivemos nas duas. É o terceiro maior templo do mundo, mas o maior templo construído em arquitetura gótica. Agora, a arquitetura desse prédio, bicho, ela é complicada. Vamos lembrar que esse prédio foi construído durante a Reconquista, na Idade Média, então a gente está falando de 1400, 1500. Demorou 100 anos para ser construído, particularmente porque aqui em Sevilha não existem grandes montanhas, fontes de pedra, então as pedras para construir essa catedral foram trazidas de Cádiz, e depois descobriu-se que as pedras não tinham boa qualidade, então foi uma obra difícil. O que eles fizeram aqui, porque essa era a capital de um dos reinos mouros na época da dominação moura, existia nesse lugar uma grande mesquita, era uma das mesquitas mais famosas da Andaluzia, e essa torre era o minarete da mesquita, uma das torres mais altas da Europa na época. O que eles fizeram? Destruíram parte da mesquita e utilizaram a estrutura da mesquita para construir parte da nova catedral, da Igreja Católica. Preservaram o minarete como torre, e lá em cima da torre colocaram um campanário com sinos e estátuas, lembrando a Igreja Católica. Por isso, meu amigo, além de ser uma igreja gótica, a maior igreja gótica do mundo, ela também tem elementos que misturam com a arquitetura, com os arabescos, com a arquitetura dos mouros, e torna essa igreja uma igreja única por conta disso. Se liga nas janelas, principalmente do minarete, que você vai perceber claramente a influência árabe.
Don't you worry, don't you worry, don't worry about me. Muito bem, corredores, vou usar minha voz de igreja agora para te mostrar por dentro a Catedral de Sevilha, que é essa pérola do gótico incrível, um templo enorme, com altares super rebuscados, cheios de ouro, etc. Mas a joia da Catedral de Sevilha, o ponto alto aqui da visita, é o túmulo do Cristóvão Colombo. Então, tecnicamente, esse que vocês estão vendo atrás de mim, vou mostrar lá de perto daqui a pouco, é o túmulo do Colombo. O Colombo, ninguém sabe se ele era espanhol, se ele era italiano, tem uma dúvida sobre a origem do Colombo, mas ele foi um navegador, navegou pela coroa espanhola e descobriu a América em 1492 pelo rei de Espanha. Esse porto, aqui Sevilha, era um porto de entrada e saída de mantimentos, alimentos e de todas as riquezas que vinham da América. Então a ligação de Sevilha com as navegações e com o Novo Mundo é uma ligação muito estreita. Quando Colombo morreu, em 1506, o corpo dele veio trazido para cá e aí eles fizeram esse sepulcro para ele, que está aqui atrás de mim. Ninguém tinha certeza exatamente onde ele estava enterrado realmente. Em 2006, agora, então, há 10 anos, eles exumaram os restos mortais do Colombo e descobriu-se realmente que ele estava aqui. Então esse túmulo guardou os restos do Colombo durante 500 anos. O que acontece foi que no testamento que ele deixou quando ele morreu, ele pedia para ser enterrado na América, no lugar que ele tinha descoberto. Mais precisamente em Santo Domingo, na República Dominicana, que é o lugar onde ele aportou com as três caravelas no descobrimento da América. Então, em 2006, depois da exumação e da descoberta que realmente tratava-se do corpo dos restos mortais do Colombo, os restos mortais foram levados para a República Dominicana e estão ali. Mas esse continua sendo o sepulcro construído para ele e é um túmulo maravilhoso. Eu vou te mostrar agora. And how's that big land coming? How's your engine running? Is that bridge getting built? Are your hands getting filled? Won't you tell me, my brother? Where our stars left the past. Agora eu estou dentro de um dos lugares mais visitados de toda a Espanha, que tem uma conotação importantíssima para a história desse país, principalmente o capítulo que diz respeito à dominação moura. A gente está em Granada e eu estou dentro das muralhas da Alhambra, que era uma espécie de fortaleza composta por palácios, estruturas de exército, armamentistas, e foi primeiramente construída aqui, principalmente essa parte que eu estou aqui, que é a Alcazaba, foi construída aqui pelos mouros no século IX. Então a gente está falando de uma estrutura que tem 1.200 anos, mais ou menos. Por conta de ter sido a sede do governo mouro na região, foi tomada muitas vezes depois nas guerras de reconquista, e toda vez que era tomada, o regente que assim assumia fazia modificações, construía novos palácios. Então aqui dentro tem uma série de palácios. Os principais, os mais visitados, são os palácios nazaris, que são os palácios mais antigos dessa época moura da Reconquista, até 1300, 1400. Essa região de Granada foi dominada pelos mouros. Só foi retomada pela Espanha em 1492, quando a retomada dessa região marca também o início da Espanha como uma monarquia, porque é a primeira vez em 7 séculos que a Península Ibérica era livre dos mouros. E depois todos os regentes, os monarcas espanhóis, construíram aqui palácios, viveram aqui, ou tiveram estruturas militares aqui. Cara, é um lugar incrível para se visitar. Aqui atrás de mim vocês estão vendo é a cidade de Granada, que é uma das cidades aqui da Andaluzia mais bacanas do ponto de vista de gastronomia, cultura, é muito legal. Certo? Então, ó, Alhambra, eu estou na Torre de la Vela, que é a torre mais antiga da Alhambra. Aqui atrás as muralhas da Alcazaba. Dentro da Alhambra,
que concorreu para ser uma das 7 maravilhas novas eleitas, mas acabou perdendo e o Cristo entrou no lugar da Liana. Sabia disso? Pois é. Mas essa é uma estrutura que tem mais de 1000 anos, então é surreal que isso tenha acontecido. Muito bem, meu amigo. Vou usar agora a minha voz de igreja outra vez. De igreja barra mesquita. Porque sim, eu tô dentro de uma igreja que virou uma mesquita e depois virou uma igreja de novo. É impressionante, cara. Essa é uma obra-prima da arquitetura mudéjar, que é um mix da arquitetura cristã com arquitetura árabe. Essa é a mesquita de Córdoba. Por que eu falei que ela era uma igreja, virou mesquita e depois virou igreja? Ela nasceu como uma igreja, uma capela visigoda, que existia aqui no século VI. Córdoba existe desde 200 a.C. E aqui nas fundações você encontra mosaicos romanos, da época em que Córdoba era uma cidade romana. Os visigodos tomaram a Península Ibérica e construíram aqui, em Córdoba, uma capela. Essa capela, durante a invasão árabe, no século VIII, 738, essa capela foi transformada numa mesquita, cuja arquitetura você consegue ver claramente em todos os arcos, em todas as paredes. São todas muito claras de arquitetura árabe. Ela transformou-se então numa mesquita e permaneceu mesquita durante 600 anos até a retomada, até a Guerra de Reconquista, quando Isabel de Castela e Fernando de Aragão tomaram a cidade dos mouros e transformaram então a mesquita numa igreja católica. Construíram um campanário, construíram uma série de estruturas e redecoraram com temas religiosos cristãos. Então ela era uma igreja que virou uma mesquita e depois virou uma igreja novamente. O mais louco de tudo isso é que a arquitetura que fica aqui é uma arquitetura completamente misturada. Então de um lado você vê esses arcos típicos arabescos da época moura, enquanto do outro lado você vê altares renascentistas da época ali do século XVI, XV, XVI, imagens católicas, porque hoje ela funciona assim como uma igreja, mas com elementos mouros muito evidentes. A própria disposição da igreja, que não é feita em naves, ela é feita em corredores, são corredores que se cruzam, é típico de mesquita, típico das estruturas das mesquitas. E é deslumbrante, cara. Vale muito a visita. Custa 8 euros para entrar aqui. Você contribui com a manutenção do prédio. Ela é um patrimônio da Unesco, assim como todas as ruas do centro antigo de Córdoba também são patrimônio da Unesco. E, cara, é deslumbrante. Salve, corredores! Muito bem, meu amigo, eu estou aqui de frente com o centro de Córdoba. Córdoba foi a capital do Califado de Córdoba durante a dominação moura, mas principalmente, cara, é uma das cidades mais antigas da Andaluzia. A gente está atravessando agora uma das pontes que é algo remanescente do período romano. Aqui em Córdoba, por todas as partes, você encontra vestígios da ocupação romana que aconteceu aqui no século II a.C. 200 anos antes de Cristo. Essa cidade foi uma cidade muito importante nesse período romano. Ela era a capital da Espanha e esse rio que eu estou atravessando era o rio que os romanos denominavam assim, Rio Betis. Ou seja, a gente está na região bética, por conta do rio que pelos romanos se chamava Betis, mas que hoje se chama Guadalquivir. Guadalquivir é um termo que vem do moro, já vem do árabe,
que quer dizer água grande. Bom, os espanhóis acolheram esse nome, Guadalquivir. Esse rio tem uma importância incrível, ele passa aqui em Córdoba e segue para Sevilha, desemboca no mar. Era destes rios que saíam o comércio de todo o Novo Mundo, então tudo que vinha da América e vinha aqui para o Velho Mundo entrava na Espanha através do Guadalquivir. O apogeu de Córdoba, então, se dá muito na época moura. Ali atrás de mim, esse grande prédio é o prédio da Mesquita. É a maior mesquita do mundo ocidental, fora do Oriente Médio. Ela existia aqui em Córdoba, porque era a capital do califado. Isso a gente está falando de 700 até 1300. Depois da Reconquista, o poder de Córdoba entra em decadência e aí a capital dessa região da Andaluzia passa para Sevilha. As duas cidades têm uma importância fundamental econômica, principalmente na parte da Idade Média, porque faziam o comércio com o Novo Mundo. Daqui do Guadalquivir saíam e entravam as riquezas que vinham da América. Vamos conhecer um pouco mais de Córdoba? Muito bem, meu companheiro, agora eu estou aqui de frente ao Alcázar de los Reyes Cristianos. Na verdade, essa grande fortaleza que você está vendo aqui atrás de mim, ela remete muito ao tempo árabe, ao tempo do domínio moro, porque foi a primeira fortaleza moura erguida aqui no século VIII. Sim, estamos falando de algo de 1200 anos de história. Bom, aqui dentro morava o califa. O califado de Córdoba foi o apogeu da Espanha dominada pelos mouros e permaneceu assim por quase 8 séculos. Durante o período moro, Córdoba foi uma das cidades mais importantes do mundo. Aqui dentro funcionava uma biblioteca que tinha 400 mil livros. Córdoba chegou a ter 450 mil habitantes, o que era algo muito grande para as cidades dessa época, antes do século X. Bom, a gente está falando de uma cidade que era uma capital. E funcionou assim durante todo o período moro. A Reconquista, quando os cristãos novamente tomaram a Espanha dos mouros, foi marcada pela queda de Córdoba. E esse palácio, que era o palácio do califa, foi então transformado num panteão para os reis espanhóis. A Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que foram os reis que tomaram Córdoba dos mouros, transformaram isso num palácio e eles viveram aqui durante alguns anos. E daqui planejaram o ataque a Granada, que foi a última cidade moura a cair do domínio árabe e voltar para o domínio cristão. Então, o que era a sede do califado, o que era uma grande biblioteca com 400 mil livros, acabou se transformando num palácio e mais para frente numa fortaleza. Daqui saíam as investidas militares que dominaram e que derrubaram Granada. Over there, Chris. Lost in my mind, lost in my mind. Oh, I get lost in my mind. Lost, I get lost. Muito bem, meu amigo. Essa foi a cobertura que a gente fez aqui nessa trip espanhola. Eu espero que você tenha gostado. Eu pensei em fazer alguma coisa de corrida no meio dessa viagem, mas eu estou utilizando esses dias que eu passei por aqui para descansar. Eu precisava desse descanso, ainda estou precisando de descanso, mas não vai ser ainda dessa vez. Se você assistiu o vídeo da semana passada da Ultra Pirineu, eu falei que talvez não fosse para Portland, mas eu estou indo, eu vou chegar no Brasil amanhã, estou aqui ainda em Madrid, no aeroporto, estou saindo daqui agora, chego terça-feira amanhã. No Brasil, mas na quarta já vou para os Estados Unidos e vou gravar os 50K da Oregon Coast lá para vocês. Esse foi um material especial, não corri, mas tive muita informação durante esses 7 dias rodando a Espanha. Espero que vocês tenham gostado, um pouquinho de história, um pouquinho de conteúdo pro canal e deixe seu comentário aqui embaixo se você acha legal esse tipo de matéria também ou se você quer me ver correndo. Beleza? Valeu, obrigado pela sua parceria. Semana que vem tem mais um programa Fôlego. Até a próxima para você. Um grande abraço. Tchau.
Right over there, Chris. Lost in my mind. Entendi. Você quer correr aquela maratona internacional, mas não foi sorteado? Quer estrear em uma grande prova no exterior, mas não sabe falar bem a língua? Tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio? Ou quer viajar, mas não está afim de ir sozinho? Ou preferia viajar com uma turma animada de corredores? Você pode solucionar a sua viagem através de um clique. A Camel Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil, com mais de 50 destinos, entre eles as grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples, você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site. Depois é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar sua próxima medalha em apenas um clique. Camel Turismo, correndo pelo mundo.